uma pesquisa, e nessa pesquisa eu recebi um dado que 91% da população brasileira, foquei a população brasileira, obviamente muitos brasileiros que moram fora, sofrem por insegurança. Deixam de tomar decisões ou às vezes tomam decisões completamente erradas porque estão sendo escravos da própria insegurança. E eu, analisando por essa análise, esse número tão gigante, 91%, então quer dizer que os 9% dos grandes fazedores, as pessoas que realmente conquistaram um patamar de sucesso muito grande, que autoafirmaram para si mesmos que são capazes, é essa galera que não necessariamente está sofrendo da escravidão, da insegurança. E esse dado ele é real, esse dado, se você pesquisar, você vai perceber o quão os mentores têm falado sobre insegurança, sobre o quão é importante nós vencermos a insegurança. E eu fui estudar a fundo a raiz de tudo isso, como isso tudo acontece e como é que no dia a dia você pode fazer para vencer. Eu pensei nesse assunto, nesse tema, que acaba fazendo com que as pessoas se desvirtuem daquilo que elas podem ser, deixando de lado as suas competências, deixando de lado a sua coragem, a sua perseverança, que é a insegurança. Quando eu penso em insegurança, eu estou pensando em um vício emocional. Eu levantei uma pesquisa, e nessa pesquisa eu recebi um dado que 91% da população brasileira, foquei a população brasileira, obviamente muitos brasileiros que moram fora, sofrem por insegurança. Deixam de tomar decisões ou às vezes tomam decisões completamente erradas porque estão sendo escravos da própria insegurança. E eu, analisando por essa análise, esse número tão gigante, 91%, então quer dizer que os 9% dos grandes fazedores, as pessoas que realmente conquistaram um patamar de sucesso muito grande, que autoafirmaram para si mesmos que são capazes, é essa galera que não necessariamente está sofrendo da escravidão, da insegurança. E esse dado ele é real. Esse dado, se você pesquisar, você vai perceber o quão os mentores têm falado sobre insegurança, sobre o quão é importante nós vencermos a insegurança. E eu fui estudar a fundo a raiz de tudo isso, como isso tudo acontece e como é que no dia a dia você pode fazer para vencer. Insegurança. O que é isso? Será que tem uma forma? Será que tem uma estratégia? De onde vem isso? Como tudo isso começou? Como isso se mantém? Como eu venço isso? São esses 3 passos. Então, vamos pensar ali onde tudo isso começou. Toda insegurança, ela nasce e cresce dentro de nós, na nossa identidade, na forma com que a gente se vê exatamente inserido no mundo e a forma com que nós estamos vendo esse mundo para nós. Ela é formada através dos episódios de rejeição que nós vivemos, aqueles os quais eu tenho falado nas lives de segunda e de quarta-feira aqui com vocês. Aqueles episódios os quais nós fomos submetidos a situações onde nos gerou aquele friozinho na barriga, onde nos gerou aquele incômodo, onde mexeu com a nossa crença de pertencimento, que é baseada na nossa crença de identidade. Diana, entendi nada que você falou. Calma, eu vou te explicar cada ponto. Crença é tudo aquilo que você acredita, o pertencimento é ao que você pertence, qual ambiente. Então, vamos imaginar que uma criança que tem tem mais 2 irmãos, uma menina que tem 2 irmãos, essa menina, de alguma forma, se ela se sentiu comparada, se ela foi mais cobrada, olha, porque o seu irmão está fazendo isso, o seu irmão está fazendo aquilo, essa comparação gerou uma insegurança. E isso trouxe pensamentos na mente dela, autoafirmando que ela não estava fazendo certo, de que ela não era tão boa. E a criança, ela não tem filtro para racionalizar o que está sendo dito para ela, ela simplesmente absorve, ela suga tudo aquilo que está sendo dito para ela. Então, ali começa essa formação. Ali está iniciando a introdução desse raciocínio. Essa criança que, de alguma forma, ela sentiu que o colo dela foi perdido, esse colo foi dividido com alguém, ou então pai e mãe que passou por alguma dificuldade, talvez financeira, ou talvez um divórcio, ou talvez muitas brigas entre eles, tudo isso fez com que a criança se questionasse se ela era tão boa ou não.
Então, é aí que é formada. Agora, como isso tudo se mantém? Se mantém porque uma vez que as suas crenças estão formadas ali, como que forma essas crenças? De 0 até 12 anos, e você que vai estar fazendo a imersão PPI vai entender isso com mais profundidade, mas as nossas crenças, elas são formadas de 0 a 12 anos em todos os nossos circuitos neurais. Então, uma vez que eu já tenho um campo de memórias meus totalmente formado, o que acontece para isso se manter? Eu começo a racionalizar situações da minha vida, acreditando naquilo que aquela criança tomou como verdade para ela. Só que aí é que está o problema, porque a criança tomou como verdade para ela não necessariamente algo que era uma verdade, mas ela tomou como verdade para ela algo que ela teve uma percepção de verdade para ela, uma percepção de que talvez ela não era tão boa, talvez ela não conseguia, talvez isso não era para ela, talvez ela não merecia, tudo que fosse gerar algum tipo de insegurança. Ela tinha que chegar nos lugares, ela não podia falar, porque se ela fosse falar, ela poderia estar falando algo errado. Se ela tirasse uma nota baixa na escola, ela seria punida. Tudo aquilo que foi mexendo com a crença de capacidade e a insegurança. Ela é a crença de capacidade totalmente desvirtuada da identidade da pessoa, ou seja, a pessoa se acha incapaz, se sente incapaz. E aí, para isso se manter, esse adulto agora, ele acredita de forma racional em tudo aquilo que aquela criança acredita. Mas olha que loucura. Estamos falando de um adulto. E aí ele acredita no que é criança, mas a criança ela não tinha o seu neocórtex totalmente ativado, então ela não racionalizava os seus pensamentos. Mas agora eu sou adulto e eu racionalizo meus pensamentos, né? Eu consigo tomar como escolhas se eu quero acreditar nisso que eu estou pensando ou não, se eu quero realmente acreditar nesse sentimento que eu estou sentindo ou não. Mas a questão é que nós só pensamos e sentimos, porque não nos ensinaram a olhar para dentro e nos conhecer e analisar o que pensamos e analisar o que sentimos. Como não nos ensinaram, isso vai se mantendo e vai se tornando uma verdade. Porque veja só, eu não sei se você já conheceu alguma pessoa que é muito mentirosa, aquelas pessoas que ela mente até, está olhando para lá fora, está um sol danado, essa pessoa fala, nossa, olha, vai chover, olha que tempo de cara de chuva. E ela cria umas historinhas na cabeça dela, ela tem o hábito de mentir tanto, e por ela mentir tanto, criou a crença disso, ela acaba acreditando nas suas próprias mentiras, isso é neural, por vício comportamental. Então, não sei se você conhece alguém que tem esse vício de mentir tanto e acreditar na própria mentira, e ela começa a enxergar a mentira dela como uma verdade. Assim, são formadas nossas crenças limitantes. Nós trazemos para nós, através de repetições, situações, como se nós fôssemos a definição dos problemas que nós passamos, se nós fôssemos a definição dos problemas que os nossos pais, os nossos líderes passaram, mas não, isso não nos define, fases da vida não nos definem, define identidade, mas sim resultado, mas é um resultado que não significa uma vida inteira, significa um momento, só que muitas vezes a pessoa traz essa visão, essa identidade por toda a sua vida, e isso vai se mantendo. Agora, o grande gatilho que faz com que isso se mantenha verdadeiramente é a fala. Repetidamente, essa pessoa que se sente extremamente insegura, ela sempre repete uma fala, não vai dar certo, não vou conseguir, mas e se der problema? Mas e se? Ela sempre está muito sempre no subjetivo, ele está sempre insatisfeito, gerando incômodos e gerando dúvidas sobre o futuro, porque a insegurança, ela é totalmente baseada em uma imagem que a pessoa cria sobre o seu futuro, sendo ele daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana. Então, ela não só é insegura em tomar uma decisão agora, ela já está com medo do que nem aconteceu, mas que vai acontecer. Então, ela acredita que aquilo pode dar algum problema. E por repetir esses pensamentos de forma tão constante no cérebro, ela começa agora a falar sobre isso e ela começa a distribuir para as pessoas. E é assim que isso se mantém. Então, eu disse para você, agora eu te expliquei como foi formada, como isso se mantém. Agora vamos para a solução. Como é que eu, Diana, na prática, Diana, eu ainda não fiz a imersão PPI, eu não fiz seu método, eu vou fazer, mas eu não fiz ainda. Mas me ajuda hoje, agora. E eu tô aqui para te ajudar agora. E eu vou trazer para vocês a história real, uma parte da minha vida. E olhando para a questão da insegurança, por todos os dados que eu tenho colhido, das pessoas que me seguem, das pessoas que são os meus alunos, qual é a maior dor? E olhando para essa pesquisa, onde se apresentam 91% dos brasileiros são pessoas que sofrem ainda por insegurança, e por conta dessa insegurança eles deixam de ter grandes resultados. Olhando para esse número,
Eu lembrei de fases da minha vida. Antigamente, eu era uma pessoa, vamos pensar aí de 11 anos para trás, né, até um pouco mais para trás, lá 14, 15 anos para trás, eu era uma garota extremamente competente, extremamente comprometida, extremamente leal, uma pessoa de família, uma pessoa que não tinha hábitos, eu não tinha hábitos nem vícios, hábitos ruins, mas eu tinha defeitos como qualquer ser humano, eu também tinha as minhas falhas como qualquer ser humano, porém eu tinha muito mais capacidades do que debilidades. Só que eu não usufruía de 90% da minha capacidade, eu não usufruía. Porque no fundo, algo dizia para mim que eu não era tão boa. No fundo, algo dizia para mim que se eu abrisse a minha boca numa roda de pessoas, as pessoas não tinham por que me ouvir. Não fazia sentido elas me ouvirem. Existiam pessoas muito mais inteligentes, existiam pessoas muito mais sábias, existiam pessoas que sabiam muito mais. Olha a crença que eu tinha. Mas alguém me disse isso naquele momento, que eu não deveria abrir minha boca, porque outras pessoas eram muito mais inteligentes do que eu. E mesmo que fossem, né? Qual é o problema? Qual era o problema? Alguém naquele momento disse para mim? Não. Ninguém naquele momento dizia isso para mim. Eu não tinha no meu ciclo de vida pessoas que me acusavam, enfim, não sofria nenhum tipo de abuso verbal nessa fase da minha vida. Mas eu tinha lembranças de situações que eu vivi na minha escola, de bullying, de situações de desafios que eu vivi em vida amorosa, em situações que eu vivi com decepções de amizades, coisas que eu vivi lá na minha infância, coisas, dores que eu também vi os meus pais sofrerem por conta de relacionamentos com pessoas, e tudo aquilo eu tinha no campo da minha memória. E eu criei dentro de mim uma autoimagem totalmente debilitada, dizendo que a Diana não era tão assim valorosa, que eu não poderia acrescentar valor na vida das pessoas. E se eu tinha uma crença de não conseguir acrescentar valor na vida das pessoas, e você imagina se eu conseguia ser capaz de acrescentar valor na minha própria vida? E como que eu fiz para mudar? Que agora é a fase onde nós vamos entender. Diana, me fala uma técnica bem rápida, específica, para eu conseguir mudar. O que eu fiz? Eu descobri, obviamente que eu descobri isso dentro de um treinamento de imersão, onde eu tive que olhar para mim com muita profundidade, e a possibilidade de você também ter esse momento, mas quando eu estive lá, eu descobri que a Diana que eu acessava todos os dias existia só na minha cabeça. Ela não era real. Ela não era aquela Diana que as pessoas viam. Ela não era aquela Diana que vivia o dia todo. Não. Ela era uma Diana que eu criei só na minha cabeça. Essa Diana bem pequenininha assim, ó, com quase nada de valor, ela só existia na minha cabeça. E a chave realmente virou quando eu conectei quem era lá e hoje, claramente, mas lá, quem era Diana para Deus. Então, o que eu realmente fiz para começar a minha mudança, eu me dissociei. O que é me dissociar? Eu saí da Diana e eu fui olhar a Diana de fora. Como que o mundo vê ela? Como é que o marido dela vê ela? Como é que a filha, na época tinha só uma filha, vê ela? Como é que os pais veem ela? Como é que os amigos dela veem ela? Mas quando eu me perguntei como é que Deus me vê, bom, minha mente abriu. E eu comecei a entender que a insegurança que eu tinha dentro de mim, do que os outros estavam pensando, agindo, de nível de importância, todo esse bababá que eu tinha na minha cabeça, só limitava a Diana acessar a verdadeira identidade celestial que Deus queria sobre a minha vida. Que eu era uma mulher extremamente valorosa para Deus. A minha ficha caiu. Se para Deus eu tenho valor, quem dirá para as pessoas? É claro que eu tenho valor. Quem é essa pessoa? Então eu me identifiquei que o orgulho que havia dentro de mim, onde eu falava que eu não tinha valor, só para me proteger, só para não correr o risco da reprovação dos outros, na verdade, era toda uma identidade que o mal colocou sobre mim e eu tomei para minha vida. O que eu fiz para mudar? Eu decidi. Eu não senti. Não veio um anjo do céu na minha frente e falou comigo claramente. Não, ninguém me deu uma receita mágica. Não. Eu decidi
olhar para mim, independente do que as pessoas veem, que falam, como falam, e me amar. E cuidar de mim. Eu decidi que sim, os meus pensamentos eram importantes. Que sim, eu tinha dons e talentos que eu não podia mais guardar na minha gaveta, que eu tinha que entregar para o coração das pessoas. Porque se eu conseguisse abrir a minha boca e mudar, ajudar uma pessoa que fosse, já teria valido a pena. A chave virou. E a solução para a sua vida, para você romper essa insegurança que você está sentindo agora, hoje, nessa semana, nesse mês, é você decidir. E o que foi que eu decidi? Eu decidi fazer coisas diferentes. No dia a dia mesmo. Tomar um banho mais consciente. Eu decidi olhar mais para o espelho. Eu decidi, sabe, me dedicar a hora que eu estava me trocando. Eu decidi começar a olhar para aquilo que o dinheiro jamais pagaria na minha vida, que era olhar para minha filha diferente, olhar para o meu casamento diferente, olhar para minha casa, olhar para tudo aquilo. Eu decidi, sabe como? Sendo grata. Eu coloquei a gratidão no meu coração. E eu tive que, para manter essa ficha virada realmente, essa chave ali engatilhada, eu tive que me perdoar. Eu tive que realmente me perdoar. E quando eu realmente me perdoei, eu me tornei essa pessoa. Quando eu realmente me perdoei, eu me tornei essa pessoa comprometida comigo. Porque agora tá claro para mim. Se eu não tô comprometida comigo, eu não consigo ser 100% para Deus. Independente do momento que eu tô vivendo. Se eu tenho pessoas do meu lado que estão me ajudando, que estão me energizando, que estão trazendo energia boa, se tem pessoas que estão chupando a minha energia, me trazendo coisas ruins, se eu estou com um resultado na minha frente extraordinário, onde eu tenho todos os motivos de gratidão, se eu estou com um resultado na minha frente totalmente limitado, onde eu tenho todos os motivos para ser ingrata, independente. Eu decidi olhar para essa Diana e colocar a capacidade onde ela merece estar, dentro do meu coração. E aí, bom. E aí aconteceu. Diana, mas quando você escuta uma crítica, quando alguém fala alguma coisa, não mexe com você? Claro que mexe, eu sou um ser humano, como você é um ser humano. Se você não sentir dor, Deus vai fazer acontecer alguma coisa na sua vida para você acessar a dor de novo, porque a dor faz parte da vida. É necessário a gente acessar a nossa dor, sabe por que é necessário? Porque se nós não acessássemos a nossa dor, Deus não seria necessário. E Ele é necessário. E o número 1 já tem lugar ocupado, é ele ocupa esse lugar. Então, se eu não sentir dor, eu vou me colocar como número 1, ele é o número 1. E porque ele é o número 1, eu tô junto com ele. Vocês entenderam? E é esse passo de você ir se conhecendo, de você entendendo, isso vai trazendo cada vez mais o poder de você ter autoconfiança. Porém, não adianta nada um tolo com autoconfiança. Um tolo com autoconfiança é um trator destruidor. Agora, um prudente, com autoconfiança, ele sempre vai colocar a honra no lugar certo. E deixa eu contar um segredinho para você. Quando Deus projetou a nossa vida e nos fez nascer de forma individual e também no fim da vida, nos leva de forma individual porque ele está mostrando, provando para nós que a nossa vida, a nossa salvação, os nossos ganhos e as nossas perdas dependem somente de nós. A sua capacidade, quem cria é você. Quem limita ela é você. Então, amada, com alguém acreditando em você, voa. Com alguém não acreditando em você, voa também. Porque na minha jornada, aí, em outubro eu vou completar 11 anos de carreira, nessa jornada de 11 anos, Diana, você teve apoio? Claro que eu tive. Eu tive apoio, sempre tive apoio, até hoje eu tenho apoio. Mas no início, enquanto o sucesso não beirava a minha jornada, eu tive muito mais crítica do que apoio. Eu tive muito mais pessoas, palavras, olhares que diziam que eu não era capaz. Aliás, eu mesma era uma dessas que estava ali apostando contra. E quando eu entendi que ninguém vai conseguir me ver com o valor que eu tenho, eu esvaziei as minhas expectativas. Yes? Então, hoje, pode ser, de repente, que você está falando de alguém muito próximo, pode ser uma pessoa, um cônjuge, pode ser um pai, uma mãe, sei lá, de repente é uma pessoa que você confia muito, porque eu sinto que doeu em você.
Mas você quer realmente virar esse jogo? Faça as coisas acontecerem na sua vida. Mostra que você não abriu mão do seu sonho. Aí você vai ver. Aí, amadinho, ninguém vai precisar explicar a capacidade. O seu resultado mesmo já vai dizer. Yes? Então é isso. Contextualizando tudo que nós aprendemos hoje, o meu objetivo era trazer para vocês um insight de o que está faltando para eu conseguir superar, conseguir vencer. Talvez essa insegurança de hoje mesmo, essa dor de hoje mesmo, é verdadeiramente o quanto você está decidindo exatamente sobre quem você é, sobre a imagem de quem você é aqui, quem você é aqui. Qual a imagem que você tem de você aqui? Porque se Deus tem uma imagem incrível sobre a sua vida, se Deus tem uma imagem extraordinária, quem é e o que importa que estão pensando? Quem é que poderá mudar essa imagem? Se Ele mesmo já olha para você com amor e com valor. Então basta, né? Agora é você e ele, é você se valorizar e receber esse amor dele no seu coração. Yes?